pela maioria de nós. Aliás, eu acredito que seja conhecida por todos nós. Mas é interessante e, na verdade, é curioso quando nós começamos a estudar passagens conhecidas da Bíblia, histórias até que contamos às crianças, lá embaixo, na escola dominical, em casa, e, na verdade, às vezes olhamos, lemos, relemos e vemos que a palavra de Deus, na verdade, ela é viva e é eficaz. E sempre extraímos algo mais, algo precioso da parte de Deus para as nossas vidas, em histórias comuns, em histórias normais, histórias que contamos muitas vezes. Mas eu lembro-me bem, quando eu era criança / adolescente, eu gostava imenso de jogar PlayStation. Acho que a culpa era um pouco do Mauro, que ele era mais viciado do que eu, e me incentivava a tal. Mas eu gostava muito de jogar, especialmente jogos de futebol. E num deles, naquela altura, existia a possibilidade até de tu criares o teu próprio jogador. E isto para um jovem, isto para um adolescente, para uma criança, era uma coisa fascinante. Eu poder moldar a cara, não é? Claro que nunca ficava muito parecida, não é? Mas eu poder moldar a cara, moldar as características à minha própria imagem. E como é óbvio, eu criava sempre um jogador com potência máxima, não é? Eu queria que tivesse remate máximo, finalização máxima, força máxima. Mas eu, às vezes, havia lá uma característica que era a agressividade. E, normalmente, quanto mais agressividade o jogador tinha, mais faltas fazia. E, portanto, eu punha agressividade mínima para ser controlado nas faltas e não ser expulso dos jogos. E, na verdade, muitos de nós pensam que podem fazer o mesmo com Deus, não é? Que podemos criar um Deus à nossa própria imagem, de acordo com as nossas próprias características. E às vezes criamos e moldamos nos nossos corações um próprio Deus formado por nós, um Deus que talvez não julga, um Deus que talvez não se ira, um Deus que provavelmente não repreende, um Deus que não disciplina e que não se ira contra o pecado. Mas esse não é o Deus verdadeiro. Esse não é o Deus da Bíblia. E o acontecimento para o qual nós vamos olhar esta manhã, ele é capaz de ser o maior julgamento de toda a história, onde Deus manifesta a sua ira contra a humanidade, mas também a sua graça para com um grupo específico de pessoas. Eu convido os irmãos e todas as pessoas a abrir em Gênesis capítulo 7. E vamos debruçar-nos esta manhã sobre Gênesis capítulo 7, do versículo 1 até ao versículo 16. E o título desta mensagem é A Arca de Deus e o Julgamento Divino. A Arca de Deus e o Julgamento Divino. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo o animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé,
sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê clareza e uma disposição mental e de coração para abraçarmos e entendermos a sua palavra. Senhor, obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, nos nossos corações e ela tem poder para nos levantar, para nos animar, para nos encorajar, para nos exortar e para nos instruir, Senhor, nos teus caminhos. E é isso que pedimos que seja feito esta manhã. Que nós sejamos completamente humildes, submissos à tua palavra, Senhor, para que ela fale e, na verdade, sejas tu a falar e não eu. Que o teu Santo Espírito possa agir em cada coração e possas, Senhor, cumprir os teus propósitos por meio da tua palavra esta manhã. É isso que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E se nós olharmos aqui para Gênesis 7, ao olhar e estudar o relato bíblico acerca do dilúvio, nós temos a tendência errada de centrar a história no personagem errado. Nós temos a tendência de centrar a história na pessoa de Noé. Mas deixem-me dizer-vos que Noé não é a personagem central e principal deste texto. Não é. Deus é a personagem principal. E o relato do dilúvio, na verdade, dá-nos detalhes preciosos sobre o caráter do Deus Criador. E é isso que nós vamos aprofundar esta manhã através deste texto. O personagem principal é o próprio Deus. Então, em primeiro lugar, acerca de Deus, nós vimos que Deus é claro na sua distinção entre a justiça e a injustiça. E vemos isso especificamente no versículo 1, que diz o seguinte: disse o Senhor a Noé, entra na arca. E sabem, irmãos, Deus é o único que tem o poder e a autoridade para declarar alguém como justo. Nós temos a tendência de dizer que é a história da arca de Noé. Mas, na verdade, onde? Eu desafio-vos a fazer esse exercício. Onde é que nas Escrituras nós vimos que a arca é de Noé? A arca, na verdade, não é de Noé. A arca é de Deus. A arca não é de Noé simplesmente porque Noé foi aquele que a construiu. A arca era de Deus. Deus foi o arquiteto, não apenas da arca em si, mas de toda a obra de julgamento divino sobre a humanidade através do dilúvio. Então, Noé, ele sim era e estava qualificado e recebeu a ordem de Deus para entrar na arca. Não pelas suas obras. Não porque Noé era suficientemente bom aos olhos de Deus. Mas Noé entrou na arca pela justiça que vem de Deus. Não pelos seus méritos próprios. E continua o versículo 1 e diz: entra na arca tu e toda a tua casa. Ao ler esta história, ao ler este versículo, nós podemos pensar assim: bem, a família de Noé entrou na arca simplesmente por arrasto, não é? Eles entraram simplesmente porque eram da família de Noé. No Novo Testamento, nós temos um exemplo semelhante desta expressão, não é? Tu e toda a tua casa. Se formos a Atos, capítulo 16, vamos deixar aqui a marca em Gênesis, e vamos a Atos, capítulo 16. Versículos, iniciando então no versículo 27. Vimos aqui a história, então, onde Paulo e Silas eles foram presos, não é? E depois Deus efetivamente fez uma grande obra ali naquele lugar e na vida também do responsável da prisão, que as Escrituras aqui nos apresentam como carcereiro. E diz assim, Atos capítulo 16, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Reparem onde é que nós ouvimos esta expressão, tu e a tua casa, em Gênesis, no relato bíblico que nós acabámos de ler. Mas continua a passagem de Atos e diz: E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. E o que a Bíblia nos mostra, e podemos ver tanto com o relato em Gênesis, como com este relato em Atos 16, nós vemos que a fé é individual. E a fé de um indivíduo, a fé de alguém, não garante que a outra pessoa seja salva. Seja ela quem for. Mesmo que seja o teu esposo, tua esposa, teu filho, a tua filha, irmão ou irmã. O ponto da passagem destes dois textos, na verdade, é que o requisito é o mesmo. Ao crer em Jesus Cristo, tu podes ser salvo. Mas o mesmo é aplicável aos membros da tua família. Se eles crerem em Cristo, eles também serão salvos. Crer em Cristo é sempre a condição necessária para alguém ser salvo e ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E se nós prestarmos atenção aqui a Atos 16, no versículo 34, diz: Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria. Porquê? Por terem crido em Deus. Então, na verdade, os da casa do carcereiro foram salvos, não porque o carcereiro, não pela fé do carcereiro em si, mas eles foram salvos porque eles mesmos também creram em Deus. Então essa é sempre condição necessária para nós, efetivamente, termos um relacionamento com Deus e sermos salvos. E o mesmo acontece no caso de Noé e da sua família. A sua família entrou na arca e Deus diz também à sua família: entra tu e a tua família na arca, porque eles também confiavam em Deus. Eles também tinham a fé num Deus que cumpre as suas promessas. Então a verdade é que no reino de Deus não há aquilo que nós chamamos de cunhas, não é? Então se ele entra, eu também vou entrar por meio dele. Não, no reino de Deus não existe isso. Ninguém é salvo por Deus através da fé de outra pessoa. Se Deus os manda entrar, é porque efetivamente eles confiavam em Deus e tinham fé nas suas promessas. Então, voltando a Gênesis capítulo 7, o versículo 1 continua e diz: dá-nos a razão pela qual Noé e a sua família entram na arca, não é? Então, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E Noé era efetivamente um homem justo. Noé é chamado por Deus como justo. E Romanos 1,17 diz-nos que o justo viverá pela fé. Se olharmos para Efésios 2,8, que inclusive lemos esta manhã, diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. Não é? Então, nós temos que entender que desde Gênesis até aos dias de hoje, e continuará a ser assim até ao retorno, até ao regresso de Jesus Cristo, o homem é salvo pela fé. Não pelas suas próprias obras, não pelos seus próprios méritos, não por um ritual, mas o homem sempre foi e sempre será salvo pela fé. Se formos a Hebreus, não precisam de abrir, irmãos, eu vou ler para vocês, Hebreus capítulo 11, versículo 7. E, na verdade, se vocês, sempre que estamos a estudar este capítulo 7 e a história do próprio Noé, é fundamental, é muito importante nós lermos o relato bíblico com Hebreus capítulo 11 em mente também. Porque ele fala e instrui-nos acerca do porquê de Noé ter feito o que fez. Então, Hebreus 11, 6 diz, em primeiro lugar diz: de facto, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador
dos que o buscam. Então, a justiça de Noé, ela não vinha dele mesmo, mas ela vinha de Deus. Versículo 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então a justiça de Noé, ela vinha por meio da justiça que vinha de Deus, por meio da fé nas suas promessas e por meio da sua obediência ao padrão justo e santo de Deus. E a verdade é que Noé era um exemplo para a sua família. Noé era um testemunho vivo da confiança em Deus no meio daquela geração. E devemos olhar para nós. Qual é que tem sido a nossa atitude no meio deste mundo? Muitas vezes nós optamos por ser cristãos que não queremos que ninguém saiba. Não queremos ofender ninguém. Mas, na verdade, a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, ela ofende. E eu digo, na verdade, que se nós estamos muito bem e não ofendemos ninguém com as nossas convicções, algo está errado na nossa vida. Na verdade, se calhar não estamos a dar testemunho da fé que temos em Cristo como deveríamos. Então, na verdade, nós devemos marcar a diferença no meio desta geração. Nós somos chamados a ser justos e a refletir a justiça de Deus que foi dada a todos aqueles que creem em Jesus. Nós somos chamados também, como Noé era, como Noé foi, somos chamados a guiar as nossas famílias em obediência à palavra de Deus, a abraçar e a perseverar na fé em Deus. Mas então nós vemos aqui que Deus é claro em fazer a distinção entre a justiça e a injustiça. Porque Deus diz: tu tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Agora surge a seguinte pergunta: que geração era esta? Como é que era esta geração que Deus menciona aqui e na qual Noé estava inserido? Se nós formos podemos virar a página, se nós lermos Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 8, nós vemos o relato desta geração. Nós vemos o relato da geração na qual Noé vivia e na qual Noé estava inserido. Diz assim a palavra de Deus: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Este era o relato da geração onde Noé estava inserido. Uma geração corrupta, uma geração que não amava a Deus, não queria saber de Deus. Mas será que esta geração é muito diferente da nossa geração? Da geração na qual nós estamos inseridos hoje em dia? E se formos a Romanos capítulo 3, os versículos 10 a 12, nós vemos o relato da geração de hoje em dia. E na verdade não é muito diferente da geração de Noé. Diz assim Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o versículo 18 diz, e para mim esta é a descrição mais terrível, mais grave e mais marcante da nossa geração. O que é que diz o versículo 18? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós vivemos num mundo, numa geração que não teme a Deus, que não ama a Deus, onde o próprio Deus tem sido cada vez mais afastado da nossa sociedade, em coisas práticas. Inclusive, é triste e lamentável ver que pessoas até que se dizem cristãs, atualmente querem ser como o mundo, querem tudo o que vem do mundo, querem aproveitar o mundo estando com o pé em Deus. Veem o que eles veem, vestem-se como eles, querem adotar práticas do mundo na sua vida, idolatram os mesmos ídolos que este mundo idolatra.
E, lamentavelmente, temos deixado a palavra de Deus fora da nossa mente, fora da nossa rotina, fora até dos nossos encontros pessoais, fora da nossa casa. Não é essa a vontade de Deus para nós. Em Filipenses 2, do versículo 15 até ao versículo 17, nós vemos que para nós sermos irrepreensíveis e sinceros, para sermos filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, para sermos realmente um reflexo de Jesus Cristo, para sermos luz no meio das trevas, nós temos de preservar a palavra da vida. A palavra da vida é a palavra de Deus. E quanto mais nos enchemos da palavra de Deus, menos mundo, menos mundanismo, menos desejo pelas coisas do mundo nós iremos ter. A palavra de Deus é a solução. Devemos perseverar nela até ao fim. Mas vamos avançar em Gênesis capítulo 7. E em segundo lugar, no versículo 2, nós vemos que Deus revela o padrão de adoração. Deus revela o padrão de adoração. O versículo 2 diz: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então aqui no versículo 2, Deus estabelece a distinção entre duas categorias diferentes de animais. Os animais limpos, por um lado, e os animais imundos, por outro lado. E de forma muito breve, os animais limpos eram os animais que Deus tinha designado especificamente para serem entregues em sacrifício a Ele. Então o primeiro objetivo de Deus para estes animais, para estes vários pares de animais limpos, era assegurar as ofertas e sacrifícios a Deus. Agora, alguns podem chegar e dizer assim, mas espera, como assim? Os sacrifícios não foram apenas introduzidos depois de Deus dar a lei ao seu povo em Êxodo? Na verdade, vejamos o seguinte. Se nós olharmos aqui, inclusive para o livro de Gênesis, em Gênesis, ou seja, após o pecado de Adão e Eva, Deus efetuou o primeiro sacrifício de sempre. E podemos ver isto em Gênesis capítulo 3, versículo 21, não é? Como demonstração de amor e restauração do relacionamento caído entre Deus e o homem. Continuando em Gênesis 4, nós temos a história de Caim e Abel, não é? E nós vimos que ambos, tanto Caim como Abel, eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Não é? Então nós podemos ver através disto que já existia um princípio dado por Deus para a adoração por meio das ofertas a Ele. E pronto, eu não quero dar aqui um spoiler, não é? Mas em Gênesis capítulo 8 nós vemos que Noé, quando ele mesmo sai da arca, ele faz e efetua um sacrifício. Ele levanta um altar e ele oferece um sacrifício ao Senhor. Portanto, já existiam sacrifícios antes da lei mosaica. E, portanto, aqui no versículo 2, Deus, ao instruir e a dar esta ideia de animais limpos e animais imundos, Ele quer que o seu povo aprenda a fazer a distinção daquilo que é servir ao Senhor. Aprenda a fazer distinções e aprenda também a adorá-lo de forma separada, única, específica de tudo o resto. E a verdade é que nós não podemos adorar a Deus de acordo com os padrões do mundo. Não podemos adorar a Deus de acordo com os nossos próprios padrões, que nós achamos que são corretos. O padrão de Deus é elevado e é esse padrão que nós devemos seguir. Sim, o padrão de Deus é elevado, mas nós devemos almejar a obediência constante e excelente nas nossas vidas. Não devemos baixar o padrão de Deus, mas pela graça de Deus, devemos esforçar-nos para sermos cada vez melhores, mais excelentes, mais parecidos com Jesus Cristo, para que possamos glorificar mais ao nosso próprio Deus. Então Deus aqui no versículo 2, com esta distinção de animal limpo e animal imundo, Ele revela o padrão específico de adoração. E no versículo 3, nós vemos também mais um detalhe do caráter de Deus. Nós vemos aqui que Deus assegura a sustentabilidade da sua criação.
Versículo 3 diz: também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea. Para quê? Para se conservar a semente sobre a face da terra. Deus, Ele mesmo, é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Em primeiro lugar, aqui, temos que prestar atenção aos detalhes que a própria Escritura nos dá. Deus aqui, no versículo 3, que nós vemos aqui em Gênesis, Deus determinou que apenas através de macho e fêmea é feita a reprodução do ser humano. E hoje em dia nós temos visto tantos atentados a este princípio bíblico, não é? Nós vemos e assistimos diariamente à depravação humana deste versículo em duas formas. Em primeiro lugar, através da homossexualidade, não é? Que o ser humano tem mudado o modo natural, não é? Como diz em Romanos capítulo 1, versículo 21. Tem mudado o modo natural das suas relações, contaminando-se. Mas também vivemos numa sociedade que cada vez mais reprime a reprodução. Reprime o ter filhos, não é? Vemos uma sociedade que fomenta cada vez menos a reprodução. Contrariamente ao mandamento que Deus nos deixou em Gênesis, não é? De multiplicar, encher a terra, povoar a terra. Mas aqui em Gênesis vemos que, inclusive, Deus é soberano. E Ele preservou o material genético necessário para produzir e multiplicar todas as espécies de animais, para garantir que a terra continuaria e para preservar a semente sobre a face da terra. Então, Ele mesmo, o próprio Deus, assegurou a sustentabilidade, a preservação e a reprodução da terra, quer do ser humano, quer dos animais. Por outro lado, nos versículos 4 e 5, nós vemos que Deus, e isto é incrível, irmãos, Deus é paciente e generoso para com a humanidade. Deus é paciente e gracioso para com a humanidade. Notem o que é que diz o início do versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que o dilúvio, ou seja, através do dilúvio, Deus ia derramar o seu juízo sobre a humanidade. Mas Ele aqui no versículo 4, Ele concede uma última oportunidade para o povo se arrepender dos seus pecados. Deus é paciente. Deus é gracioso para conosco. E o incrível é que o caráter de Deus não muda. Portanto, se Deus foi paciente e gracioso para com este povo, para com esta geração perversa e corrupta, Deus continua a ser gracioso hoje para conosco. E para ti, se ainda estás provavelmente neste caminho de desobediência para com Deus, neste caminho de que não há temor de Deus no teu coração, Deus hoje continua a ser paciente. Deus continua a ser gracioso para contigo. Aliás, em 2 Pedro 3,9, nós lemos o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Esta promessa do regresso, do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pelo contrário, é longânimo ou paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E deixa-me dizer-te que, tal como o julgamento veio sobre esta geração de Noé, um julgamento maior está por vir, através da segunda vinda de Jesus Cristo. E, portanto, se estás aqui hoje e ainda não crês em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, olha, agora é a altura de tu te voltares para Ele. Pois hoje ainda tens a oportunidade de te arrependeres dos teus pecados e entregares a tua vida a Deus pela fé. E sabes que mais? Amanhã a paciência de Deus pode terminar. E aí já não há volta a dar. Então Deus é paciente e gracioso para com a humanidade. Mas continua o versículo 4 e diz: farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Agora, lembremos-nos que nunca antes tinha chovido na terra. Noé e a sua família e tantas pessoas daquela geração, elas não sabiam o que é que era chuva. Não sabiam o que é que era isto. Okay? Então, às vezes nós fazemos as perguntas erradas ao texto bíblico e perdemos-nos em detalhes secundários.
Algumas pessoas perguntam, então se nunca tinha havido chuva, como é que seria possível chover? Ou será que havia as condições reunidas para que isso acontecesse? Tudo são perguntas interessantes e vamos responder a elas. Mas reparem, Deus disse, farei chover. Eu farei chover. Temos que entender que a obra é de Deus. Temos que entender que quem está no controle de todas as coisas é o próprio Deus. Então o próprio Deus faria chover. Não é? Então, por isso não importa se em termos científicos estavam reunidas as condições ou não. Deus, Ele tem controle absoluto sobre a criação. E se Deus diz, Ele o vai fazer. Se Deus diz, eu farei chover, Ele próprio o ia fazer. Então, farei chover durante quanto tempo? O versículo 4 responde, durante 40 dias e 40 noites. Se nós formos ao relato da criação em Gênesis 1, nós vemos que existia uma camada de vapor de água que pairava sobre a terra. E existia também outra camada debaixo da terra. Ou seja, nós vimos que havia condições proporcionadas pelo próprio Deus para que todo este dilúvio acontecesse debaixo do seu poder e debaixo da sua soberania. E o final do versículo 4 mostra-nos também outro detalhe acerca do dilúvio, que diz, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Algumas pessoas acreditam que o dilúvio era um acontecimento apenas local, específico naquela região onde Noé habitava. Mas este versículo 4 mostra-nos que isto era um acontecimento global, não é? Deus diz, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então, na verdade, o dilúvio era um acontecimento global. Deus iria executar o seu juízo sobre a criação, sobre a humanidade, e não pouparia ninguém que não se arrependesse dos seus pecados e confiasse em Deus pela fé. Agora temos que entender algo relativamente a Noé. Noé, ele não via a meta. Ou seja, Deus pediu a Noé que fizesse algo que ele nunca tinha feito. Deus pediu a Noé, ou anunciou a Noé, que aconteceria algo que nunca tinha acontecido. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus. Mesmo assim, Deus obedeceu à vontade de Deus. Porquê? Porque, na verdade, ele tinha a plena confiança de que Deus é fiel e ele nunca falha. E muitas vezes nós vivemos mais na nossa vida, vivemos mais a questionar do que a obedecer. Não, mas como é que é possível? Não, mas eu não sei fazer isto. Não, mas eu acho que não sou capaz. Não, mas eu acho que não é o tempo correto para que isto aconteça. Reparem, a verdadeira fé em Deus faz-nos confiar e obedecer à sua palavra. Mesmo não entendendo a 100% a sua vontade. É aí que é exercitada a fé no caráter de Deus. A verdadeira fé leva-nos a confiar nos planos de Deus, sem colocar limites ou imposições ao seu poder e àquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, em quinto lugar, nós vemos do versículo 6 ao versículo 10 que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Diz assim o versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Agora, este detalhe acerca de Noé, ele parece irrelevante no meio do contexto onde está inserido. Mas é importante que esteja aqui registado, porque permite situar este acontecimento do dilúvio no tempo e na história. Então, nós, ao falar do dilúvio, não estamos a falar de uma metáfora, de um julgamento. Nós não estamos a falar de uma alegoria. Nós não estamos a falar de um acontecimento hipotético. Mas Deus deixa aqui este detalhe, e vamos ver mais à frente que há detalhes específicos e intencionais que Deus deixa no relato, para nós e qualquer pessoa poder situar este acontecimento no tempo e na história. O dilúvio é um acontecimento real, um acontecimento verdadeiro, não é? Então, um acontecimento histórico. Então, por isso nós vemos detalhes específicos e intencionais colocados por Deus no relato bíblico. Mas continua a passagem, no versículo 7, diz, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então nós vemos no versículo 7 que eles entraram na arca.
Nos versículos 8 e 9, como diz a passagem, diz dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então, como Deus ordenou, entraram na arca os animais limpos e os animais impuros. E reparem, é muito curioso, se nós prestarmos muita atenção ao texto bíblico, que parece que Noé simplesmente fazia parte do grupo ou do ministério de boas-vindas, não é? Noé não fez nada. Noé não andou a correr atrás dos animais. Reparem o que é que nos mostra aqui o versículo 9, o início do versículo 9. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea. Não é? Ao ler estes versículos, nós vemos que realmente é Deus que dirige todas as coisas. É Deus que dirige este acontecimento histórico, real, verdadeiro, para cumprir efetivamente a sua vontade. E nós vemos então, no versículo 10, o cumprimento da vontade e da promessa de Deus, que diz: e aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E eu tenho que partilhar isto com todos vocês, que ao ler este excerto, ao ler esta passagem, há um pensamento que me vem à mente. Existia, naquele tempo, uma completa indiferença e incredulidade das pessoas em quem Deus era. Reparem, nós vimos aqui dos versículos 6 ao versículo 10 todo este alvoroço, não é? Noé entra na arca, os animais entram na arca também, a sua família entra também na arca. Então, isto era um testemunho para toda a humanidade, que estava iminente o juízo de Deus, que estava iminente o dilúvio. E reparem, nós sabemos que quando as coisas estão a apertar, quando as coisas estão a chegar ao fim, à última da hora, às vezes, provavelmente alguém podia olhar e pensar: epá, se calhar eu vou entrar também, não sei o que é que pode acontecer, não perco nada, mas na verdade não vemos esta reação nas pessoas. Existe uma completa indiferença e incredulidade nos planos de Deus. Ninguém tentou aproveitar a última chamada, não é, para entrar na arca. Ao ver todo este alvoroço, ao ver Noé e a sua família e os animais entrarem na arca. Então não havia efetivamente temor de Deus no coração daquela geração. E não me canso de dizer que nós vemos o mesmo na nossa geração. Nós, na verdade, anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Anunciamos que Jesus Cristo virá. Anunciamos que Deus se ira contra o pecado. Mas, na verdade, muitas pessoas continuam a viver nos seus próprios caminhos. E continuando nos versículos 11 e 12, nós vemos que Deus tem poder para executar a sua vontade na criação. Deus tem poder para executar a sua vontade na criação. Diz o versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Agora, há aqui este detalhe, aos 16 dias do 2º mês, e é mais um detalhe para situar este acontecimento na história como um acontecimento verídico, real e histórico. Mas nós, na verdade, não temos detalhes suficientes para concluir em relação à forma, ao método como era contabilizado o tempo aqui nos dias de Noé, o calendário. Mas lá está, são dados detalhes precisos para dar força ao facto de que isto era um evento real e podíamos-lo situar na história. Mas efetivamente aconteceu o dilúvio. E a Bíblia diz no versículo 11 que nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Ou seja, houve uma ruptura das fontes de água subterrâneas de dentro da terra que inundaram a terra e foi como se empurrassem rios e mares para além das suas margens. E é também provável e possível, diante deste relato, que tenha havido também alguma atividade vulcânica. Então Deus diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, mas também as comportas dos céus se abriram.
Ou seja, as águas daquele lençol de vapor de água que é mencionado, que é criado por Deus em Gênesis 1:7, não é? Ele abriu todo esse lençol de água, condensou e levou a que uma grande quantidade de água fosse lançada sobre a terra. E o que vemos, e vemos até o impacto de todo este acontecimento, o impacto do dilúvio na criação nos dias de hoje. Nós vemos que, efetivamente, existe um mundo pré-dilúvio e um mundo pós-dilúvio, não é? Em todo o sistema, em toda a atmosfera. Então, na verdade, vemos que este é um acontecimento histórico, um acontecimento real. Não é uma história inventada. E dos versículos 13 a 15, nós podemos ver mais um detalhe do caráter de Deus. Nós vemos que Deus é o grande auxiliador do seu povo. Deus é o grande auxiliador do seu povo. Diz o versículo 13. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Atenção, eu vou mencionar aqui, está bem, faço questão de mencionar, que este é a única exceção de Deus, está bem, onde os casais podem viver em simultâneo na mesma casa que os seus sogros, está bem? É o único. Foi só por 40 dias, graças a Deus. Alguns não sei se aguentavam 40 dias. E, portanto, vemos, efetivamente, que todos eles entraram na arca. Mas não somente eles. Versículo 14. Eles e todos os animais segundo as suas espécies. Todo o gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. A verdade é que a fé de Noé no caráter e no plano de Deus, eles permaneceram inabaláveis até ao fim. E Noé podia ter desistido, mas a verdadeira fé em Deus é uma fé que persevera. É uma fé que vai até ao fim. Noé foi fiel. E fidelidade é o que Deus requer de cada um dos seus filhos. É possível nós sermos fiéis e perseverantes se a palavra de Deus for o nosso maior prazer. Se nós lermos Salmos 119, os versículos 111 e 112 dizem: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Então, vemos aqui que todos entram na arca e vemos aqui mais uma vez esta ideia de que Deus dirigiu os animais para que fossem ter com Noé. Não era Noé que andava atrás dos animais para os colocar na arca. E sabem o que é que isto nos diz acerca do caráter de Deus? É como diz em Isaías 64:4. Isaías 64:4 diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. É esse o nosso Deus. Deus é o grande auxiliador do seu povo. Então nós vemos em Isaías 64:4 que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa, nem nunca nos deixará órfãos do seu poder, da sua vontade, da sua graça. A palavra de Deus diz também que é Ele que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Deus garante em nós o cumprimento da sua vontade. E como um versículo conhecido que nós muitas vezes citamos, especialmente quando alguém se vai embora, quando é a despedida de alguém, mas que é aplicável a todos nós. E deve ser esta a nossa confiança. Filipenses 1:6, que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deve ser esta a nossa confiança. Deve ser esta a nossa convicção pela fé. E por último, em Gênesis, no versículo 16, nós vemos que Deus é o nosso glorioso Salvador. Deus é o nosso glorioso Salvador. Versículo 16 diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E reparem bem como termina esta passagem. E o Senhor fechou a porta
após ele. A arca é de Deus. A obra é de Deus. É Deus que inicia a obra, é Deus que executa a obra e é Deus que termina a obra. Então é a mão de Deus que efetivamente assegura, garante a salvação do seu povo. No meio da abundância do pecado, nós vemos, no meio desta geração perversa, corrupta, no meio da abundância do pecado, no meio da abundância das nossas falhas, Deus providencia a salvação para a humanidade. Então a arca foi o meio que Deus providenciou naquele tempo para a salvação. Mas ela foi simplesmente um vislumbre, uma sombra, um vislumbre de algo maior e melhor. E sabem quem é esse algo maior e melhor? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é o caminho. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém pode chegar ao Pai, ninguém pode ter um relacionamento com Deus se não for por Jesus Cristo. E reparem que ninguém, mesmo aqui no relato de Gênesis 7, ninguém merecia entrar na arca, nem mesmo o próprio Noé. A justiça não vinha dele, visto que ele era um pecador, tal como cada um de nós. Mas Noé era justo pela sua fé em Deus. Temos que entender que o meu retrato, o teu retrato, o nosso retrato são o da geração de Gênesis. Todos nós somos corrompidos, violentos, maus, longe de Deus e merecedores da separação eterna com Ele. Mas Deus é o dono da história e Ele decidiu reconciliar a humanidade com Ele através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único qualificado para ser o nosso substituto. Jesus Cristo é o único que tem poder e que é o único qualificado para carregar a ira de Deus que deve ser destinada a cada um de nós pelos nossos pecados. Através da sua morte e sacrifício na cruz, há perdão total e completo dos nossos pecados e vida eterna com Deus. Portanto, a fé em Jesus Cristo é a única maneira de podermos agradar a Deus e de podermos viver para Ele. Tu hoje podes ser justo como Noé, se creres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e entregares a tua vida a Ele. Mas também, se tu já crês em Jesus Cristo, a história de quem crê em Jesus Cristo, ela tem um guião eterno, porque Deus é o autor da história. E nós vemos aqui em Gênesis 7:16 que o Senhor fechou a porta. Portanto, Deus sela, garante a nossa salvação através do seu Santo Espírito em nós. O cristão pode e deve, e o cristão persevera até ao fim nas promessas de Deus. Porquê? Porque é a mão de Deus que o guarda para sempre. A nossa salvação, ela está completamente segura em Jesus Cristo. E eu termino com as palavras de Jesus Cristo em João capítulo 10, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém me pode arrebatar. É o Senhor que fecha a porta. É o Senhor que garante que nós um dia estaremos lá, num sítio onde não haverá dor, não haverá lágrima, mas louvaremos ao Senhor para todo o sempre. É o próprio Deus que garante isso. E, portanto, que confiemos nele e confiemos que a nossa salvação está segura nas suas mãos. Vamos orar e clamar a este Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, porque Ele é o nosso glorioso Salvador. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra somos confrontados com a realidade de que somos pecadores e completamente necessitados da Tua graça e do Teu perdão. Glória a Ti, porque Jesus Cristo é a arca da nossa salvação. Louvado sejas, Senhor, pois a nossa salvação está segura nas Tuas mãos. És o nosso glorioso Salvador e reconhecemos diante de Ti que aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ti
e louvaremos o teu nome para sempre. Amém.